Em primeiro lugar, eu gostaria de desejar a todos os nossos seguidores e pessoas que se interessam por uma área científica, mas que é de importância vital para o ser humano em qualquer fase da vida. E eu gostaria então de transmitir hoje um assunto bastante frequente e que existe na maioria dos médicos, de um modo geral, endocrinologistas, um consenso com relação ao tratamento desse tipo de patologia, desse tipo de doença que pode, com o tempo, comprometer o ser humano. Seria o hipotireoidismo subclínico em crianças, infantis, juvenis e adolescentes. A variação normal ou sinal de uma glândula tireoidiana insuficiente, essa situação em que apresenta o hipotireoidismo subclínico, bom, isso é exatamente o que nós vamos trocar ideias para poder infirmar ou confirmar isso. De um modo geral, o que se tem observado é que o nível no caso de T4, que é tetraiodotironina, livre, e um TSH levemente elevado, mais ou menos em torno de 10 microunidades por litro, é comum em crianças. A etiologia é seguramente multifatorial, com alguns casos representando pequenas anormalidades do desenvolvimento. Na minha opinião, já do nosso grupo, vamos dizer, já se existe a possibilidade de um comprometimento de desenvolvimento, eu não me sinto à vontade de dizer que não deve ser corrigido, porque isso pode ter consequências a vida inteira, inclusive com maior intensidade na fase em que a criança está num processo de maturação e desencadeamento estatural, através dos surtos, ou então mesmo, digamos assim, do estirão, que pode ser bastante diminuído dependendo da disfunção, a intensidade da disfunção que ele possa ter. E isso é importante porque o próprio governo, ele exige que os hospitais, de um modo geral, façam um teste, que nós chamamos de teste do pezinho, mas não verifica somente alterações de função tireoidiana, mas detecta também esse tipo de situação, que é um problema bastante desagradável. Sendo que ele leva algumas alterações de desenvolvimento, por exemplo, ele pode levar à obesidade, entendeu? De uma criança em desenvolvimento. E isso é um tremendo problema. Não é só o problema da dificuldade de aprendizado, de cognição, de crescimento estatural, mas a própria criança acaba ficando levemente depressiva
e muitas vezes não acompanha a evolução das aulas, por exemplo, ou do grupo social que ele vive, e tem uma série de dificuldades que poderiam ser corrigidas se eventualmente nós prestássemos atenção em todos os detalhes que levam as crianças a apresentarem o hipotireoidismo subclínico, que se caracteriza por valores baixos, no caso, entendeu? No caso, teoricamente, né? Entre 5 a 10 microunidades por litro, de um modo geral, que é comum nas crianças. Além disso, da obesidade, isso pode eventualmente algum tipo de tireoidite, doença de tireoidite autoimune, conhecida como Hashimoto, doença de Hashimoto. Foi um médico japonês, Itiro Hashimoto, que no ano de 1909, portanto isso não é recente, mas que acaba levando à necrose da tireoide de um modo geral, da célula tireoidiana, mas nesse caso, com essas alterações, ela pode ser leve. Entretanto, com o passar do tempo, ela vai acabar levando o indivíduo a um hipotireoidismo franco, ou então continuará num hipotireoidismo subclínico. Alguns médicos acham que no caso, por exemplo, de, vamos dizer assim, de um típico, onde o T4 livre e o TSH ligeiramente elevado, o T4 baixo ou livre e o TSH ligeiramente elevado, tipo 5 a 10, que seria o hipotireoidismo subclínico, e 20 de TSH, ou seja, acima da normalidade, ou no limítrofe da normalidade. Ele poderia eventualmente, com o tempo, ser monitorado e ser corrigido de forma gradativa até chegar um valor em que nós consideraríamos teoricamente um indivíduo normal. Mas a maioria dos médicos não concordam com isso. Isso é muito fácil de constatar através das pesquisas que têm sido feitas. Um detalhe que é importante é o seguinte: hipotireoidismo subclínico em criança tem muito pouco trabalho a respeito disso. Tem muito pouca citação médica de endocrinologistas e de pesquisadores, de um modo geral, a respeito disso. A maioria se concentra muito mais em adultos do que necessariamente em crianças. Agora, isso não significa que esse problema não tenha começado antes, que poderia ser corrigido. Então, a maioria dos médicos acha que deve sim ser tratado fazendo a reposição da substância faltante, que seria um mecanismo de compensação externo, no sentido de titular a necessidade para que ocorra
que ocorra anormalidade. Titulação significa ajuste de dose, que pode variar de pessoa para pessoa. Não existe duas pessoas iguais. No mundo não existe. Com 7 bilhões e meio de habitantes, tem sempre uma alteração diferente uma da outra. Isso é um problema que pode realmente levar a uma série de doenças graves se por acaso se instalar o que era inicialmente um hipotireoidismo subclínico para um hipotireoidismo franco. Mas mesmo o hipotireoidismo subclínico, ele leva a uma série de doenças, visto que ele está no limítrofe entre a deficiência e a normalidade. E, obviamente, é um ditado romano que no meio termo está a sabedoria. Então, de um modo geral, o que eu gostaria de transmitir é que realmente é importante que a gente não permita que uma doença que é grave, que é séria, seja instalada ou que seja passada em branco. Até porque um detalhe, há necessidade, quando nós fazemos os exames, para quem tem experiência normalmente, só olhando ele já sabe como é que está funcionando, os parâmetros, se estão feitos correto, se estão sendo feitos de forma adequada. E isso, logicamente, por ser uma das glândulas mais estudadas que existe no mundo e uma frequência muito grande de alterações, ela é grande, muita gente apresenta essas alterações e fatalmente, com o passar dos anos, isso vai se agravar até chegar ao idoso, que vai diminuir, chama-se, no caso, tireopausa, né? Mas a tireopausa nunca vem sozinha, é claro, ela vem sempre associada a outras pausas, entendeu? E isso pode comprometer, e muitas vezes, veja, ela é tão séria, a evolução, se for deixado, que não é difícil você observar um sujeito, eu não digo catatônico, mas realmente comprometido sob todos os aspectos, e chega até a ser confundido com Alzheimer ou coisa desse tipo assim, que não é lógico, que não é comum esse tipo de confusão, porque nessa altura ele já procurou uma pessoa extremamente especializada e que vai corrigir. Mas o que eu estou querendo levar é o seguinte: nós não devemos brincar com coisas que são questionáveis, mas nós devemos lutar no sentido de usar todo o arsenal terapêutico para que o paciente tenha a normalidade fisiológica desde a fase de criança e adolescente, apesar de, como eu já disse, não existir muitos trabalhos científicos a respeito da fase de criança, infanto, juvenil, adolescente, pré-púbere e púbere até aí praticamente, porque na fase adulta tem bastante trabalho, é uma das glândulas mais estudadas e conhecidas de um modo geral. É importante que a gente, de um modo geral,
verifique se por acaso tiver um hipotireoidismo subclínico com um T4 total ou livre baixo e um TSH acima de 20 miligramas por unidade por litro, que todos os endocrinologistas concordariam em tratar. Então, se isso é uma verdade, se tiver um borderline, na borda da linha, pode ser um alerta para nós, profissionais na área, como especialistas em endocrinologia, não deixar que isso progrida e realmente isso pode ser uma situação dramática que levaria o indivíduo na sequência da vida a ter uma alteração que infelizmente causa uma série de desastres e que poderiam ser evitados se prestado atenção nos valores. Esse detalhe eu estou explicando porque o médico experiente, como eu disse, ele vê, mas pode ser um erro técnico, qualquer, seja erro laboratorial, seja qualquer tipo de erro, e isso acontece infelizmente dependendo da qualidade do exame que for feito. E com isso, então, o certo é, se você tiver feito um exame, tiver dúvida, procure um profissional da área e ele vai lhe orientar no sentido de você se está indicado tratar ou não tratar. Mas a maioria acha que se existir um hipotireoidismo subclínico, que é limítrofe, deve sim, se possível, tratar o mais breve possível e não simplesmente acompanhar a evolução com o objetivo de metodicamente verificar se agravou ou não. E depois que agravou, já a complicação é um pouco mais intensa. É mais ou menos isso que eu gostaria de trazer para vocês, e gostaria de dizer uma outra coisa. Normalmente eu procuro fazer uma matéria através de blog ou pesquisa que sejam mais explicativa e mais profunda do que simplesmente uma pincelada. E vocês vão encontrar mais ou menos com o mesmo nome, que seria a alteração de crescimento, o hipotireoidismo subclínico, que interfere de um modo geral no organismo do ser humano, desde a fase de criança até a fase adulta. Então é bom observar isso e não levar isso na brincadeira como se fosse uma roleta russa.